Raquel Sherazade, você precisa urgentemente voltar para a escola. Na decisão, a juíza Diana Brunstein, da 7ª Vara, diz que a menção de Deus nas notas não parece ser um direcionamento do Estado na vida do indivíduo que o obrigue a adotar ou não determinada crença. De fato, não é o Estado obrigando o indivíduo a adotar alguma crença, mas é o Estado, em um dos seus maiores símbolos de como instituição, que é o dinheiro, manifestando sim uma vertente religiosa claramente cristã. E caso você ainda queira argumentar sobre que o Deus pode ser qualquer Deus, Deus seja louvado é um salmo da Bíblia. Então a gente restringe a no máximo Deus judaico cristão, se é que tem salmo na Torá, sei lá. Liberdade, honestidade, respeito, justiça são todos princípios do cristianismo. É aqui que você precisa voltar para a escola. Você vem de uma doutrina claramente cristã e não faz a menor ideia do que você está falando. Todos esses princípios de liberdade, justiça, igualdade são heranças majoritariamente da Revolução Francesa, que foi um movimento inspirado principalmente em obras de dois ateus, Diderot e d'Alembert. E que na verdade não faz a menor diferença se eles eram ateus ou não. Podiam ser ateus, espíritas, cristãos, budistas, não vem ao caso. O que vem ao caso é que essas obras, essas ideias não são de vertentes cristãs e de nenhuma outra religião. São de vertentes puramente humanistas, que pregam sim a isonomia, a igualdade. Afinal de contas é daí que vem igualdade, liberdade, fraternidade, da Revolução Francesa. O mesmo cristianismo que vem sendo perseguido pelos defensores do Estado laico. O cristianismo vem sendo perseguido pelos defensores do Estado laico? Não, senhora. O que vem sendo perseguido pelos defensores do Estado laico é a violação da laicidade do Estado. O cristianismo pode permanecer como cristianismo como bem entender dentro dos seus templos religiosos. Ninguém quer acabar com isso. Intolerantes, eles são contra o ensino religioso, são contra as cruzes em repartições públicas e agora voltaram a sua ira contra a minúscula citação nas notas de real. Sim, nós, defensores do Estado laico, somos intolerantes. Sim, nós, ateus, agnósticos, deístas, teístas, cristãos, budistas, espíritas, umbandistas, demonistas, o que você pode imaginar, todos nós, defensores do Estado laico, porque independe da nossa crença, tem muito cristão que defende também o Estado laico, sim, nós somos intolerantes contra as infrações de laicidade do Estado, assim como defensores da democracia são intolerantes contra infrações da democracia, assim como defensores da liberdade são intolerantes contra a censura, contra cerceamento de liberdade. Isso não parece óbvio para você, sua mula? E sim, nós não toleramos crucifixo ou qualquer outro tipo de manifestação religiosa em repartições públicas, em prédios públicos. É, no mínimo, uma ingratidão à doutrina que inspirou nossa cultura, nossos valores. A doutrina cristã não inspirou a nossa cultura. Houve, na verdade, cara jornalista, alguns sistemas de governos baseados puramente, em essência, aos princípios e moralidade cristãs. Esse período nós chamamos de Idade das Trevas. E até mesmo a nossa própria Constituição, promulgada sob a proteção de Deus. A Carta Magna será certamente o próximo alvo dos laicistas. Eu não vejo por que não. Tá aí um ótimo exemplo de violação da laicidade do Estado. Por que não retirar essa promulgação da Constituição sob a proteção de Deus? Mas aí não bastará uma simples ação cível. Eles terão que emendar a Constituição. Sua idiota, essa promulgação está no preâmbulo da Carta Magna, então não precisa fazer emenda nenhuma para modificar. Você é muito ignorante, para não dizer burra, não vou dizer, você é burra e você deveria ter feito a sua lição de casa. Não é isso que os jornalistas deveriam fazer? Estudar a respeito de um assunto antes de falar a respeito? Ter algum tipo de conhecimento, nem que seja superficial, sobre um assunto para poder comunicar a respeito? Vocês deveriam ser bons comunicadores.
Neste caso, sou obrigada a concordar com o presidente do Senado, senhor José Sarney, para quem a ação do Ministério Público foi pura falta do que fazer. Falta do que fazer foi quando esse mesmo indivíduo, essa outra anta, colocou essa frase idiota no dinheiro que pertence a todos nós. Isso sim foi um gasto desnecessário de energia, de dinheiro e da burocracia do Estado, favorecendo claramente uma religião e violando claramente o princípio de laicidade do Estado. Raquel Sherazade, você precisa urgentemente voltar para a escola, embora eu duvide muito que isso vai ajudar você, porque o seu problema é um pouco maior do que falta de informação. Acho que você é burra mesmo. Se você cair de 4, alguém vem e prega uma ferradura em você. Você deveria fazer um mínimo de lição de casa antes de começar a destilar essa diarreia mental que você sugeriu, que os princípios de liberdade e igualdade que nós herdamos do cristianismo. Esse é o maior absurdo que eu já ouvi nos últimos tempos. Praticamente todos os preconceitos e desigualdades que nós lutamos contra hoje em dia, isso sim é justamente herança do cristianismo, ou no mínimo coisas endossadas pelas grandes autoridades do cristianismo, Igreja Católica incluso. São eles racismo, homofobia, preconceitos e discriminação em geral, segregacionismo. Isso sim é herança do cristianismo. E você que está me assistindo, não se engane, a Raquel Sherazade não é exceção. Ela é, na verdade, o rosto do jornalismo brasileiro. Me arrisco a dizer até do jornalismo internacional. Existem excelentes e brilhantes jornalistas por aí que fazem um trabalho fenomenal. É claro que existem, mas esses sim são a exceção. Infelizmente, hoje em dia, nós temos que lidar com uma regra, a maioria, que é esse tipo de pedaço de merda que vocês viram aí, absolutamente incapaz de discernir ficção de realidade e ainda por cima vomitar a sua opinião, abrir a válvula de esgoto que existe entre seu cérebro e sua boca numa mídia de comunicação de massas. Raquel Sherazade, você prestaria um enorme favor à população brasileira se você ficasse calada, assim como a sua Bíblia manda você ficar.